Obrigado, Bruno. Boa tarde a todos. Pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso webinar. Ao longo desse tempo, nós adquirimos algumas experiências em alguns segmentos diferentes, como fertilizantes, mineração, a parte de frigorífico, papeleiras, usinas sucroalcooleiras, e é sobre essa experiência que nós gostaríamos de compartilhar um pouco com vocês sobre algumas soluções, sobre alguns problemas que nós encontramos e o que a Tapematic vem fazendo para contribuir de forma construtiva para esses segmentos e para outros também. Falando ainda sobre a questão de abrasão, nós temos um caso muito bacana para compartilhar com vocês. Foi um trabalho que nós fizemos numa indústria do setor sucroalcooleiro, né? Isso é um equipamento chamado difusor. Nós temos ao meio aí uma bomba, né, que pode ser de captação de água, de qualquer tipo de fluido que sofreu desgaste, corrosão em geral. Você também consegue fazer um revestimento tanto preventivo do equipamento novo, como também fazer a restauração de um equipamento que sofreu muito desgaste. Na primeira imagem aí, é o desgaste mais comum que acontece nesse tipo de elemento, que é a redução do diâmetro da helicoidal. Ela vem sempre de fora para dentro, ela vai diminuindo tanto de espessura quanto de diâmetro, ela afina até quebrar ou ela vai desgastando até encostar no eixo. O que isso gera? Perda de rendimento do equipamento, atraso no processo produtivo, muita parada para troca, sem falar que muitas vezes essa rosca ela é muito cara, ela pode ser de inox, pode ser de um material mais nobre e desgasta muito rápido. Então, o que nós temos? Uma solução onde você aplica
a primeira imagem do lado esquerdo superior é a visão externa. Ao seu lado direito, nós temos a visão interna do equipamento. Essas roscas transportadoras na vertical funcionam como afofadoras do bagaço da cana. Então, ela passa por um processo de moagem e vem sendo arrastada ao longo desse equipamento por um sistema de corrente, onde o caldo vai caindo por essa espécie de tela, de peneira que nós vemos aí na parte de baixo. Essa primeira foto que o Bruno está passando o mouse em cima aí, ela mostra essa tela que funciona como um filtro mesmo para o caldo de cana cair. O que estava acontecendo? O caldo estava passando por esse vão, essa fenda que tem entre a grade, aí, a grelha, e a corrente. Foi um projeto que foi feito, mas com o tempo apresentou esse problema e eles precisavam corrigir essa falha. A primeira alternativa que eles tiveram era comprar chapas de inox, cortar no tamanho, na medida certa, e soldar para preencher esses vãos. Qual era o principal problema? Esses vãos, eles não eram regulares, nem em profundidade, nem em largura. Cada lugar tinha uma largura, tinha uma profundidade diferente. Então, imagina que para cortar as tiras de inox, tinha que ser praticamente medir para cada metro, para cada pedaço. Sem falar no custo que você teria para cortar esse tanto de chapa. Eram mais de 300 metros, somando tudo, eram mais de 300 metros de fenda por trilho. Então, eram 6 trilhos, era muita coisa. Então, o orçamento inicial era uma previsão de entrega de 20 dias com 10 homens trabalhando, sem levar em consideração os custos, que eles só levaram em consideração custos com as chapas, mas tinha os discos de corte, tinha a solda, o custo hora homem, 20 dias para entregar. Quando nós apresentamos o nosso projeto, era para ser executado em apenas 2 dias, por 2 pessoas, não usaria nenhum tipo de equipamento elétrico, nada disso, apenas o ar comprimido para limpeza. O processo foi feito manualmente, a eliminação de partes sólidas, e foi feito o preenchimento com uma das resinas que tem excelente proteção anticorrosiva e abrasiva. E o equipamento ficou pronto em 2 dias, foi disponibilizado para operação. É um exemplo típico aí de uma solução muito mais prática e mais viável economicamente falando. Nós temos ainda, além da resina epóxi, esse produto, que é uma borracha reparadora a frio, de base poliuretano, para fazer recuperação ou até mesmo substituir peças e lençóis de borracha com resistência vulcanizada. Nós temos aí um exemplo de uma aplicação em uma voluta de bomba que sofreu desgaste nos pontos críticos, onde nós conseguimos fazer a eliminação das partes soltas, mistura-se o produto, também é bicomponente, né, o que muda é a composição, elimina qualquer tipo de contaminação, em seguida faz o preenchimento dessa borracha, dá o acabamento e você volta essa peça para a operação com total desempenho, sem risco de comprometimento de resistência. Temos ainda um outro equipamento também revestido com borracha vulcanizada, que é um rotor. A opção que as indústrias utilizam muito quando você tem uma necessidade específica, por exemplo, uma bomba de captação de água bruta, né, que vem com particulado como areia, folha, pedaços de madeira, pedras. Esse material, por ser muito duro, muitas vezes, eles podem quebrar, eles podem trincar, ou se for de ferro fundido ou um material mais simples, ele não aguenta muito tempo. Então, o pessoal opta por um rotor revestido com borracha vulcanizada, por exemplo, e o processo de vulcanização convencional requer algumas exigências, como todo mundo sabe, energia, equipamento. Nesse caso, é feito no local, com um produto com cura a frio, com a excelente resistência vulcanizada também. Bem, então nós falamos de algumas aplicações para que fôssemos possível visualizar, né, algumas aplicações, alguns tipos de equipamentos que são passíveis de recuperação, algumas aplicações que são feitas, alguns tipos. Então, quais são algumas vantagens de você usar o produto? Segurança, como nós vimos, o produto não é inflamável, tanto na aplicação em um ambiente que você não pode usar um equipamento que propague faísca, que propague chama, como também depois de aplicado, se tiver um problema de incêndio, ele não vai propagar chama. Então, segurança é sempre muito bem-vindo. Nós temos aí a questão da economia, né? Menos consumíveis. Falamos aí que foi evitado o consumo de discos de corte, implementos de solda, máquinas, homens, enfim. A máquina parada por si já é um custo. Quanto mais tempo ela fica parada, ela está deixando de produzir, está gerando custo para a empresa.
A praticidade, fácil manuseio. Vimos aí alguns processos de mistura todo manualmente, aplicação manualmente. Vimos também que quando sofre desgaste, é possível fazer retoques pontuais, você não precisa trocar o revestimento inteiro. Então, isso também gera uma praticidade, não ter que remover um revestimento anterior. Por em temperatura ambiente, né? Quem trabalha com manutenção sabe quanto é trabalhoso você ter que pegar um equipamento, fazer uma aplicação, levar para uma estufa de secagem, enfim, não precisa disso com esse produto. Não precisa de furo para instalação, como falamos. Produto multiuso. Vimos aí uma série de aplicações diferentes em equipamentos de movimentação, equipamentos estáticos, de metal, de alvenaria. Então, repara falha mecânica, proteção anticorrosiva, ataque químico, enfim. É um produto que realmente oferece muitos ganhos para quem utiliza. Agora, sobre a identificação da possibilidade de uso. É uma pergunta muito comum, que inclusive logo no começo nós vimos lá, a união de metais diferentes, né? É muito comum o pessoal perguntar se dá para substituir a solda antimônio, nós falamos que dá, pergunta se dá para substituir solda dura, nós falamos que dá sim também. Então, enfim, agora vamos identificar como é que nós fazemos aí para identificar qual é a resina que vai ser utilizada, qual é o procedimento de aplicação. A primeira análise, que tipo de substrato, né? É feito do quê? É ferro fundido, aço carbono, é uma liga inoxidável, é um polímero, o que seria, né? Segunda análise, o tipo de equipamento, se é móvel, se é estático, se é inclinado, se trabalha na horizontal, na vertical, enfim. Terceira análise, o que causa o desgaste? É abrasão, impacto, é corrosão para ataque químico? O que está causando isso? A quarta análise, outros fatores, estimativa de consumo, por exemplo. Vamos analisar o equipamento para ter uma noção de quanto de produto que vai precisar, qual produto que vai utilizar, até também para viabilizar a aplicação. Tudo isso também é feito em uma análise técnica antes da aplicação. Bruno, alguma pergunta até aí? Tranquilo, Jonas, vamos seguindo, mas eu acho que esses pontos de análise são realmente cruciais, não somente no sentido do próprio cliente ali identificar por si só a resina específica, mas serve até como orientação extra para nos passar essa informação, a gente também dá todo o suporte na avaliação do melhor produto para aplicação. Mas perfeito, Jonas, vamos seguindo. Perfeito. Bom, pessoal, outra etapa muito importante, além da escolha da resina e da análise do equipamento, é a preparação da superfície. Não dá para começar a fazer uma aplicação sem antes fazer uma boa preparação de superfície. E tudo começa com a descontaminação. Essa contaminação visa, na verdade, um acúmulo de graxa, óleo, fuligem em geral, oxidações que se formaram ali. Então, o primeiro ponto mais importante é a descontaminação da superfície. Em muitos casos, é com uma lavagem com um desengraxante, um bom solvente. Em outros casos, tem indução de calor. Então, cada caso requer um cuidado diferente e dá para fazer o processo também com as ferramentas que tiver disponível ali. Nós temos o caso do jateamento, que é a melhor preparação de superfície, porque ele, além de limpar, ele também abre perfil. Ou seja, quanto mais rugosa a superfície, mais áspera, melhor é a ancoragem. E aí existem níveis de exigências de acordo com o tipo de equipamento, com o tipo de revestimento que vai ser utilizado, e aí nós temos como fazer esse controle de acordo com o tipo de granalha que é utilizada também. É um outro assunto muito importante que falaremos em outro webinar, uma outra oportunidade. Vem a parte de lixamento, esmerilhamento. Em muitos casos, pessoal, é um pequeno retoque, principalmente quando é um pequeno retoque, ou é uma área onde você não tem como levar um equipamento para jateamento, então você consegue esmerilhar, jatear. É bom porque você consegue nivelar a superfície, eliminar algum desnivelamento, você consegue tirar também alguma porosidade excessiva, que também prejudica no acabamento, né? Tem algumas limitações quando você tem que ter cuidado com geração de faísca, por exemplo. Dependendo do ambiente que você vai fazer o serviço, você tem que tomar cuidado para não gerar um risco de explosão ali. É quando você pode optar por uma decapagem química. Em muitos casos, por exemplo, o equipamento foi jateado em um dia, choveu, ficou muito úmido o ambiente, ele pode ter formado aquela ferrugem rápida, você pode fazer a descontaminação com a decapagem química, que também resolve. Lembrando,
não abre perfil da forma desejada. Se tiver que precisar de uma boa ancoragem, o melhor processo continua sendo o jateamento. Feito isso, vamos para uma etapa muito importante, que é a parte de mistura. Como nós vimos até agora, todas as resinas, elas são bicomponentes, né? Como eu falei, tem casos de trio ou diferente, mas vamos falar aqui de produtos bicomponentes, onde uma etapa muito importante é a proporção de mistura. A nossa linha fala muito 4 para 1, 1 para 1, 5 para 1, que indica quantas partes da resina e quantas partes do catalisador em volume. Aqui nós temos um exemplo, onde nós falamos do produto que é 4 para 1, onde nós temos 4 partes em volume de A e uma de B. Vale muito tocar nesse assunto, porque é muito comum o fabricante não indicar a proporção de mistura em volume, e sim em peso. Então, sempre olha o rótulo do produto, sempre olha o boletim técnico, que pode ser que ele indique que essa mistura seja em peso e não em volume. Um produto que seja misturado 1 para 1, não necessariamente se mistura volume 1 para 1 ou peso 1 para 1. Você pode ver que pode ser diferente um entre o outro. Diluente. Nós temos aí o facilitador de aplicações, que te ajuda muito na hora de fazer a diluição, para uma aplicação com pistola, por exemplo, para a limpeza das ferramentas que você usou, para tirar algum excesso de rebarba ali em alguma região que você não deveria aplicar o produto. É um excelente diluente que a Tacmatic disponibiliza também. O tempo de manuseio. Assim que você mistura a resina, a tendência é que ele comece de imediato o processo de catalisação. Ele vai esquentando e tende a endurecer. Então, é indicado que sempre se misture pequenas porções, conforme a indicação do fabricante, para você não ter problema com perda depois que você misturou. Sempre no rótulo do produto e na ficha técnica vai te dar as informações de tempo de manuseio, tempo de cura, enfim, para você não ter problema de perda com a mistura que você fez. Aqui fala sobre as formas de aplicação, né? Como falamos, você pode aplicar com pistola de pintura, usando a diluição correta, compatível, desde que você verifique duas coisas. O tipo de resina que você pretende misturar e aplicar, se ela tem uma viscosidade adequada, uma fluidez adequada, e a pressão do equipamento que você vai utilizar. Porque se você não tiver um equipamento com a pressão adequada, por exemplo, você pode ter problema de entupimento, ele não vai espalhar de forma uniforme e você vai ter problema na aplicação. Aí você vai ter que diluir excessivamente, que vai gerar um outro problema. Então, tem sempre uma análise a ser feita antes. Pincel. É possível, a boa parte das resinas são aplicáveis com pincel. Em alguns casos, nós podemos reduzir o comprimento das cerdas, aparando, por exemplo, para você conseguir espalhar de forma melhor a resina, dar um melhor acabamento e, sem problema, você consegue sim. Inclusive, mesmo quando você usa a pistola de pintura, se você for seguir as normas de pintura, você pode usar o pincel como uma forma de complementar alguns pontos, como quinas, cantos e por aí vai. Você pode usar o pincel como um complemento. Rolo de pintura é outra ferramenta muito utilizada, principalmente em superfícies planas, né? Quando o perfil é mais complicado, você pode usar o pincel ou a pistola. Quando a superfície plana, você pode usar o rolinho de pintura sem problemas. Só evita usar rolinhos de espuma que tendem a se dissolver com alguns produtos. Procura lã sintética, ou lã de carneiro pelo baixo, para não dar aquele efeito casca de laranja, não abrir a pintura. Você consegue fazer sim com o rolinho também. Aí vem agora outra forma, que é a espátula e a mão também. A espátula, dependendo da viscosidade do produto, ela se torna uma excelente aliada para você espalhar o produto, fazer uma boa cobertura de forma mais uniforme. E quando o produto é mais pesado do que um produto espatulável, aí realmente a aplicação tem que ser moldada manualmente, como essa imagem que nós estamos vendo no canto direito inferior, onde nós temos aí algumas técnicas, como por exemplo, durante a mistura e o acabamento, é muito comum o pessoal que não tem o costume reclamar que o produto fica muito pegajoso, gruda na mão, não dá um acabamento adequado. Aí nós entramos com o álcool como nosso aliado. Pode ser o etanol, o álcool acima de 85 graus. Você pode molhar as mãos e você pode misturar o produto, ele não vai grudar muito, pode dar o acabamento que ele te ajuda.
Então, se não for possível usar o álcool, pelo risco de incêndio, enfim, você pode usar também até detergente. Em muitos casos, tem algumas empresas que usam detergente. Só toma cuidado para não usar em excesso, para não dar problema ali na mistura, na catalisação. Mas é possível sim. Outro ponto importante também, falando sobre acabamento, a questão de emendas, retox, né? Como nós falamos no começo, que você não pode aplicar um revestimento como o epóxi em cima de uma superfície com brilho, nós não podemos mesmo, temos que quebrar o brilho. Então, imagina que você aplicou um produto, por algum motivo precisou se ausentar, quando você voltou, a superfície já tinha secado. Você precisa lixar para quebrar esse brilho. Em seguida, você pode aplicar uma segunda demão. É exatamente isso que você faz no caso de emenda. Se por algum motivo faltou produto, você precisou ir embora, voltou no dia seguinte, precisa continuar dali a aplicação, o procedimento é o mesmo. É você quebrar o brilho daquela parte onde você parou e prossegue dali com a aplicação. O que você precisa fazer realmente é quebrar o brilho, não tem problema que você faça em seguida. Aqui fala sobre o acabamento. Nós temos aí a primeira foto, né, superior esquerda, onde você fez uma aplicação com uma resina epóxi com esferas de alta dureza para abrasão, ou seja, tem fluxo de material, e do lado tem uma superfície com acabamento melhor. Qual é a importância do acabamento nesse caso? Tudo que for de rugosidade vai servir como interferência, vai servir como objeção à passagem de material, ou seja, vai interferir no desempenho do equipamento, vai permitir a agregação de material. Chega uma hora que, se for uma rosca transportadora, ela começa a ficar muito pesada, ela pode entupir. Se for uma bica de descarga, ela pode agregar muito material e entupir, uma moeda, uma balança de fluxo, enfim. Qualquer equipamento, você precisa de uma peça mais lisa para uma melhor escoabilidade. É por isso que esse acabamento da parte direita, aí, do canto superior direito, está com acabamento melhor. Da mesma forma, na parte de baixo, nós temos no canto esquerdo inferior um acabamento que nós verificamos aí que provavelmente foi feita uma diluição de forma excessiva. Provavelmente a pessoa não tinha prática, ela deve ter diluído demais, aplicou, ficou uma superfície mal acabada, você consegue ver o substrato ao fundo. Qual é o problema dessa pintura desse jeito? Passa poucos dias, o equipamento vai apresentar pontos de corrosão, pode apresentar desplacamento. Então, o que é feito nesse caso? Nós lixamos para quebrar o brilho e aplicamos uma ou mais demãos até atingir a camada necessária para esse equipamento, como nós vemos aí do lado direito, uma cor muito mais uniforme, muito mais acentuada. Pessoal, a inspeção é uma das etapas mais importantes também, porque depois que você aplica, como nós vimos na aplicação anterior, é muito comum, depois que a pessoa fez o revestimento, ela acha que o equipamento já está pronto para entrar em operação. E muitas vezes nós vamos até o local, fazemos a inspeção do equipamento e detectamos algumas falhas. Por exemplo, nós vimos ali o caso daquela resina azul, que não atingiu nem de longe a camada recomendada, vamos supor que fosse 800 microns, 900 microns. Você vai verificar, como nós vemos aí na imagem ao lado, nós verificamos que tem como medir a camada seca, e nós vamos ver se a camada atendeu de forma satisfatória. A rugosidade, vimos também que em muitos casos é preciso fazer um processo de desbaste para tirar aquele excesso de porosidade, ou lixar e quebrar o brilho e aplicar uma demão mais fininha, ou com outro produto só para dar o acabamento, tampar aquelas imperfeições e melhorar o acabamento. Dureza, é muito comum também a pessoa que não tem a facilidade de usar esse tipo de material reclamar que o produto não está catalisando ou ficou meio emborrachado. Quando nós vamos ver o que está acontecendo, é porque foi feita mistura de forma inadequada. Imagina que usou mais catalisador ou mais resina. O que vai acontecer? Você tem 2 potinhos que vêm na dosagem certa, é um kit. Se sobrar um dos componentes, é porque a mistura foi feita de forma errada. Então, isso vai interferir, por exemplo, na dureza da superfície depois. Com isso, a resistência também vai cair. Tempo de liberação do equipamento. Cada resina requer um tempo para cura, tanto na parte de manuseio, como também na parte de cura após aplicação. Sempre verifica a informação contida no rótulo do produto e no boletim técnico, que lá informa qual é o tempo de cura, como já falamos. Aí você vai saber quanto tempo depois da aplicação ela está apta a voltar em operação.
Agora, falando da família de resinas da Tapmatic, conhecida como linha Plastil, essa linha tem a certificação por órgão independente, Cabeira Veritas, que faz os testes, os ensaios para avaliar o desempenho do produto, para saber se eles atendem de forma satisfatória ao que se propõe. Nós temos aí um selo de qualidade VOC-free, onde indica que o produto não apresenta composição com compostos orgânicos voláteis. O que significa? Quem manipula produto químico tem um grau de sensibilidade e pode ser afetado pela inalação de vapores tóxicos, né, que a maioria dos produtos que tem solvente contém. A nossa linha não possui, por isso ela pode ser manipulada de forma segura também nesse quesito. Aí nós temos as famílias já apresentadas, que é a linha de solda frio, por conter carga de aço. Nós temos a resistência à abrasão, temos para a parte cerâmica para corrosão e a parte de borrachamento a frio, como já falamos. Qual é a diferença? Na linha de solda frio, nós temos esses três tipos principais aí, que é o Plastil Massa 4:1, o 1:1 e o Rapid. Além da proporção de mistura, que difere os dois principais aí, tem a questão também do tempo de catalisação. Tem gente que prefere um produto que cure mais rápido. Depois que ele mistura, ele precisa de 2 horas para usinar, ele vai usar o 4:1. O 1:1 é quem quer manipular o produto com mais calma e pode esperar 6 horas para usinar, vai usar o 1:1. Com a facilidade de mistura, que a proporção ali, tanto a parte de volume, fica mais fácil de ser uma de A para uma de B. E o Rapid, que é o nosso reparo emergencial, como nós vimos no começo, para eliminar vazamentos de vários tipos, em vários tipos de materiais, cura em 5 minutos. Então, cada um tem uma finalidade, cada um tem uma forma de aplicação, mistura, é isso que os difere. Mas a resistência mecânica dos três é muito parecida. Lembrando, mecanicamente falando, o Massa 4:1 e 1:1 são os mais indicados, e o Rapid para reparos. Na linha de resistência à abrasão, o diamantado tem uma esfera um pouco maior, o que lhe permite uma camada um pouco mais grossa, então você tem uma resistência também um pouco maior. O diamantado espatulável vai te permitir fazer uma camada mais fina, quando você também precisa de uma boa proteção contra a abrasão, porém você não tem como aplicar uma camada muito grossa. Então, ele também tem uma vantagem da forma da aplicação, você consegue puxar com uma espátula. Então, tem muita gente que prefere porque ele acaba sendo, entre aspas, mais fácil de aplicar, porque ele flui melhor com a espátula. Já o diamantado realmente tem que ser com a mão, ele é mais pesado. Na linha de resistência à corrosão e ataque químico, nós temos aí um para cada finalidade. Se você tem um tanque, uma bomba, qualquer tipo de produto, qualquer tipo de equipamento que tenha contato com ácidos diluídos, sais em geral, a própria lixiviação, o meio ambiente, a corrosão em geral, as intempéries em geral, o Plastil Azul confere um excelente acabamento vitrificado, liso, lavável, que aquele azul que nós vimos na aplicação, inclusive, que permite várias aplicações diferentes para substituir um revestimento de outros tipos que você utilizaria, como uma poliureia, por exemplo, ele é muito bom para isso. O branco tem todos esses benefícios com uma vantagem, ele possui grau alimentício, ele é atóxico. Então, para uma indústria alimentícia, farmacêutica, tanques de água potável, qualquer aplicação que não possa ter produto tóxico, você pode usar o branco que ele atende, tem certificação para isso. O cerâmico espatulável, idem os dois anteriores em termos de acabamento, tem uma diferença que é a consistência, ele é mais pastoso, é uma massa, onde você consegue aplicar, como o nome sugere, com uma espátula, lhe permite uma camada maior. Então, qual é a vantagem? É você fazer uma reconstrução com uma boa resistência cerâmica. Seria como se você conseguisse fazer a recuperação, como nós vimos lá, do eixo da volandeira, um tanque que sofreu o processo de desgaste, de corrosão, por exemplo, porque ele recupera um dimensional maior, com uma excelente resistência química também. Vem o alta temperatura, quando você tem um problema de corrosão misturado com temperaturas elevadas, então ele tem uma temperatura de trabalho de 200 graus contínuos, picos de 250 graus. Então nós temos muito casos de equipamentos que começam a sofrer desgaste, principalmente pela deformação, misturando a corrosão, o ataque químico com alta temperatura. Ele resiste muito bem. E aí vem o alta resistência química, que tem as mesmas propriedades dos demais em termos de acabamento, com uma vantagem. Ele resiste à maioria dos ácidos
concentrados, não só ácidos como produtos alcalinos também, sais diversos. E todos eles, pessoal, quem quiser saber um pouco mais sobre resistência, nós temos todas as informações nas fichas técnicas que falam sobre resistência, elasticidade, coeficiente de dilatação térmica, resistência a quais produtos, em quais concentrações, a quais temperaturas. Nós temos todas essas informações nas fichas técnicas disponíveis em nosso site. E por último, aí a borracha reparadora a frio, que foge à regra da resina epóxi por ser um revestimento de poliuretano, com uma excelente adesão, resistência à abrasão, impacto também, para reparo em correia transportadora, como nós já vimos, em volutas, enfim. Perfeito, Jonas. Legal. Bom, já deu para ter uma noção, uma clareza sobre a questão do leque que nós já temos de produtos aqui para oferecer e o quanto isso combinado às possíveis aplicações, né, o quanto a gente tem de solução para oferecer para cada problema encontrado na manutenção, até um reforço aí de um novo equipamento. Bom, eu só acho válido reforçar aqui, pessoal, que a gente está falando então de uma linha de resinas que tem uma fabricação nacional. Entretanto, com uma tecnologia onde a gente busca estar sempre atualizado com tudo que tem de top, assim, tecnologia no mercado internacional. Então, a gente traz tudo isso para o Brasil e nós fabricamos tudo isso também no Brasil. Então, isso traz muitos benefícios para a gente e para vocês, como, por exemplo, a disponibilidade de estoque, uma proximidade maior com vocês, clientes, visualizando que ali temos várias aplicações a serem avaliadas. Então, nosso corpo técnico, aí junto a essa soma da linha de produtos, consegue uma proximidade com vocês para avaliar cada caso. Então, é realmente um trabalho muito próximo de vocês, com uma fabricação nacional de resinas aí, de alto desempenho, para diversas soluções. Jonas, vou só deixar o último slide contigo aqui também, porque tem um produto extra aqui, né, uma dica extra para falarmos aqui, por gentileza. Além da linha de resinas, nós temos uma bandagem para reparo emergencial em tubulações, que é o Tape Repair. Qual que é a vantagem dele? Enquanto as resinas anteriores, você precisa realmente parar o fluxo ali, eliminar o vazamento para conseguir fazer o reparo, com esse produto você consegue fazer, mesmo se você não conseguir parar totalmente o fluxo da rede, você diminui ao máximo a pressão que você puder. Em seguida, um kit vem um kitzinho, na verdade, vem uma massa epóxi, né? Também com partes A e B, que você mistura, deixa bem homogênea, faz a aplicação. É importante que você misture os dois componentes, pessoal, assim como na massa epóxi também, você precisa misturar bem até ficar uma coloração totalmente uniforme. Isso não é só para a resina epóxi que nós falamos até agora, para esse produto também. Você faz a aplicação, elimina o vazamento. Em seguida, tem a bandagem, que é uma fibra de vidro impregnada com poliuretano, que é hidroativa, você molha, em seguida você envolve a tubulação. O número de voltas que você dá, claro, é em função do diâmetro da tubulação, é por isso que nós temos tamanhos diferentes em função do tamanho da tubulação. Quem tiver interesse de saber sobre a resistência à pressão, temperatura de trabalho, indicações de uso, tudo isso também nós temos no boletim técnico, temos em nosso site. A vantagem dessa resina também, além da questão do fluxo, é que você consegue fazer reparo em conexão em T, por exemplo, né, em Y, você consegue ir lá e fazer o reparo em uma trinca de solda, um problema assim, por exemplo, também, tá certo? Adere em diversos tipos de materiais também, é um outro produto que a Tecmatic apresenta para uma solução muito prática, em local. Perfeito, Jonas. Bom, e com isso, pessoal, chegamos para a nossa sessão aqui de perguntas e respostas. Passamos aí 3 minutinhos, só para o pessoal concluir de fato aí a apresentação, mas estamos dentro do prazo para conseguir agora atender a Jonas várias perguntas, viu? Vamos ver o que a gente consegue atender ao vivo, vamos fazer o máximo aqui para atender ao vivo, mas sem pressa também, porque todas essas perguntas serão respondidas também por e-mail, estarão disponíveis para vocês que se inscreveram neste webinar. Então vamos lá, no detalhe. Primeira pergunta, Jonas, eu estou indo por ordem de chegada aqui, tá? Quem chegou primeiro, vamos responder. Também gostaria de saber formas e casos de aplicação na fabricação e manutenção de bombas submersas. É um caso possível, Jonas?
Perfeito. Sim, bomba submersa de vários tipos. Nós trabalhamos hoje com bomba bipartida, além de bomba de vácuo, bomba de vários tipos, né? O que difere, na verdade, não é o tipo que ela trabalha, se é submersa, se é de qualquer forma, é o tipo de material que ela transporta. Se é um material mais abrasivo, até porque também, da mesma forma que você especifica se vai ser um rotor aberto, fechado, de acordo com o tipo de material que vai ser bombeado, você também vai especificar o tipo de resina de acordo com a aplicação também. Nós temos casos de empresas que trabalham com um sistema de tratamento de água e esgoto, tratamento de afluentes de vários tipos que utilizam a resina também em bombas submersas, não tem problema. Perfeito, Jonas. Só continuando aqui então para outro caso. Pronto, só mais um segundo. Agora sim. Bom, esta resina pode ser aplicada em eixos cujo retentor causa canais. Eu acho que é um desgaste, como se fosse um desgaste por canal, Jonas, que ele quer dizer nesse caso. Ele teria boa resistência ao desgaste? Olha, nós temos muitos casos de recuperação de eixo justamente na parte de, tanto a parte de rolamento, de bucha, de acoplamento, mancais, enfim. Sim, é possível fazer. Se você tiver algum problema, é porque possivelmente o produto que foi utilizado não era o adequado. Mas hoje nós temos produtos com alta carga de resistência, como o titânio, por exemplo, e outros materiais que têm uma excelente dureza, uma excelente tenacidade, e ela aguenta, suporta sim a pressão misturado com a flexotorção e dá para fazer sim o reparo. Excelente, joia. Bom, aqui é um comentário aleatório. Agora vamos ver se tem mais alguma relacionada. O seu produto, ele se dirige mais para uma manutenção corretiva ou ele também teria um uso preventivo? Então, essa eu acho que é uma das grandes vantagens da linha cerâmica, né, da linha metálica, enfim, da linha de resinas que nós apresentamos. Porque se você é uma empresa, se você tem uma oficina que trabalha com manutenção de vários equipamentos, por exemplo, desde implementos agrícolas a grandes implementos industriais, você pode melhorar o seu processo de manutenção, reduzindo o custo, o tempo, por exemplo, utilizando as resinas, se for feito da forma correta, né? Como também, se você for fabricante de equipamentos industriais, você também pode agregar esse tipo de produto na fabricação desses equipamentos e entregá-los revestidos para os seus clientes. Então, você ganha, porque o seu equipamento adquire uma vida útil maior, que muitos clientes avaliam isso é um fator primordial, elimina o descarte, né, a troca de equipamentos. Então, acho que todo mundo sai ganhando. O fabricante do equipamento, a empresa que utiliza. Então, é possível, sim, utilizar tanto na correção quanto na prevenção do desgaste. Perfeito, Jonas. Estou partindo para a próxima aqui, em ordem. Existe alguma solução para aplicação em vazamentos de tanques e dutos, até mesmo de máquinas operatrizes? Sim, tanto tanques de veículos, né, que trabalham em movimentação, como também tanques fixos, seja de alvenaria, seja de metais, nós conseguimos sim, desde que você consiga fazer uma boa descontaminação e você consegue fazer o reparo. E aí entra aquela vantagem. Imagina que é um tanque de combustível que está vazio, mas lá dentro possui acúmulo de gases, por exemplo. Você não pode fazer uma solda. Muitas vezes a parede do tanque é muito fina, não permite também, porque soldar esse tipo de material pode ser comprometedor. Então, essa é uma das vantagens. Você consegue aplicar sim o revestimento e reparar sem problemas. Perfeito, Jonas. Vamos partir para a próxima aqui. É uma pergunta legal aqui, eu acho que vale mesmo ter tirar para não deixar dúvida para ninguém aqui, Jonas. Vamos diferenciar rapidamente para o pessoal aqui quando a gente fala de processo de desengraxe e processo de decapagem, né? Diferenciar um do outro aí para o pessoal entender cada parte do processo. Perfeito. Geralmente o desengraxe é feito com um desengraxante, pode ser um solvente, um detergente, é a eliminação de material graxo, né? Óleo, graxa, tem vários tipos de contaminação que você faz. Até óleo de cozinha é um tipo de oleógeno que vai causar ali uma sujeira e você precisa de eliminar, é um desengraxe. Já a decapagem é um processo de remoção de material que você faz. Essa decapagem ela pode ser com produto ácido ou alcalino, depende do tipo de material que você precisa. E é, na verdade, um processo de, como se fosse uma abrasão líquida. Tem gente que, inclusive, chama os decapantes de lixa líquida, que ela remove algumas camadas do material,
retirando um óxido que se formou, uma fuligem que se depositou ali em cima e deixando o material limpo. Porém, ela deixa ele exposto e precisa de uma proteção posterior. Perfeito, Jonas. Bom, uma outra dúvida aqui que eu acho que vai ser um pouco mais complexo pelas variáveis para responder, mas vale para deixar até um norte de como analisar isso, Jonas. Qual seria a frequência de manutenção ou repintura no caso de abrasão? Tudo depende do tipo de trabalho. Então, por exemplo, quanto tempo dura uma bomba, por exemplo? Depende do que ela bombeia, depende de qual é a carga horária de trabalho dela. Nós temos casos de indústrias que trabalham 24 horas ininterruptamente, né? E aí ela bombeia desde água potável até, como a gente falou, água com areia, com tudo. Então, vai depender do fluxo, da intensidade de trabalho. Geralmente, nós fazemos o revestimento nesses equipamentos e ele tem uma periodicidade que ele é avaliado. Então, imagina que uma usina de açúcar e álcool, por exemplo, a cada 6 meses, eles fazem uma parada, verificam qual é o desgaste, ou até mesmo essa análise pode ser feita pelo próprio rendimento do equipamento. Imagina que você não quer ficar abrindo a bomba para ver se ela está desgastada. Você pode verificar qual é o rendimento dela, se a vazão está sendo adequada, se está tendo oscilação de pressão na rede. Se não apresentar nenhuma inconformidade, é porque muito provavelmente ela está trabalhando de acordo. Caso contrário, você pode abrir, desmontar, se tiver algum desgaste pontual, você pode retocar. É assim que é feito geralmente o retoque, é conforme a necessidade. Perfeito. Bom, outra pergunta. Para bicas, onde temos elevado volume de soja em curto tempo, dá para utilizar a resina? Sim, nós temos muito caso de substituição de placa de sacrifício, não só metálica, de alta dureza, como também do HMW, como já falamos. Então, essa é uma das vantagens também da resina, que você pode fazer uma combinação de resinas. Por quê? Tem algumas partes do equipamento, pessoal, que o desgaste é maior por corrosão, não é por abrasão. Então, nós conseguimos preparar o equipamento e fazer a aplicação com os pontos de acordo com cada exigência, com cada necessidade. Naquele ponto de impacto ou de abrasão mais intensa, usamos um revestimento mais resistente à abrasão. Nos outros pontos, podemos usar uma outra resina com uma exigência menor que vai atender de forma satisfatória. Então, dá para fazer sim dessa forma. Perfeito, Jonas. Estou só voltando aqui para validar novas perguntas que estão chegando lá para deixar público a todos. Já estou passando para a próxima aqui. Vamos lá, essa já foi respondida. Tem uma pergunta bem importante, Jonas, sobre a questão do uso da resina, solda frio ou outro produto, em questão de ambientes talvez tenha resíduo com água, umidade no local. Como é que a gente deve analisar essa situação para aplicação das resinas? Perfeito. Pessoal, nós não falamos durante o processo porque é um assunto um pouco que, na verdade, é mais cabível quando nós vamos fazer um treinamento voltado para a aplicação. Mas existem alguns fatores muito importantes quando você vai fazer a aplicação, que é você verificar, por exemplo, a temperatura ambiente é muito importante. Se tiver um dia muito quente, tende que a resina vai catalisar muito rápido. Inclusive, a superfície onde você vai aplicar o produto, você precisa verificar qual é a temperatura. Temperatura muito alta catalisa o produto muito rápido, prejudica a ancoragem. Temperatura muito fria, você pode ter problema de catalisação, você pode precisar aquecer, assim como você pode precisar resfriar se a superfície da aplicação estiver muito quente. Quanto à temperatura ambiente, você pode também, muito frio, problema de catalisação, muito quente, catalisa muito rápido. Umidade muito alta também, aqueles dias muito chuvosos, com a umidade relativa muito alta, também prejudica a catalisação. Então, existe uma série de fatores que nós vamos falar no próximo webinar sobre aplicações, mas que são realmente muito importantes. E sobre a umidade, Bruno, hoje nós temos meios de você melhorar a adesão do produto. Existe primers que te permite a aplicação, mesmo em superfícies úmidas. Você consegue fazer isso, mas requer alguns cuidados. Precisa saber se essa umidade tem alguma ligação com contaminação por oleosidade, por exemplo. Que umidade, dependendo do que causa, até é aceitável, mas contaminação com óleo, graxa, prejudica muito a adesão, e aí é problema. Perfeito, Jonas. Bom, e nada que a gente não possa ajudar ali com consultoria, pegando cada caso, indicando o primer e a resina combinada ali para ter sucesso na aplicação. Excelente. Bom, partindo para uma próxima aqui, eu acho que essa pergunta é legal só para entender as outras opções de produtos além do que foi sugerido. A resina de emborrachamento pode ser utilizada em qualquer tipo de rotor de bomba?
Acho que é até legal para entender se é necessário ser sempre o emborrachado, né, Jonas? Certo. Olha, a questão de possibilidade é diferente de necessidade. Então, por exemplo, teria necessidade de revestir um rotor de cromo-níquel, dependendo da aplicação? Você tem que saber exatamente o que você precisa. Porque, por exemplo, se você usou um rotor emborrachado com revestimento vulcanizado, é por algum motivo. Então, é porque tem impacto, porque vem pedra, vem muito sólido. Então, você precisa ver a necessidade para saber se realmente tem utilização. Senão, você pode fazer a aplicação com o produto, você só vai precisar trabalhar mais para uniformizar a camada, para balancear, e sendo que não precisava. Então, é uma questão realmente de necessidade, para saber se dá ou não para fazer, mas em muitos casos a aplicação é em qualquer tipo de material. Realmente é uma questão de viabilidade. Perfeito. Tem uma pergunta que é mais específica, eu acho que vale mais a um direcionamento bem de instrução aqui, mas eu acho que um trecho que essa pessoa coloca da pergunta é interessante, sobre a resistência da resina que tenha bastante cavitação. A gente consegue recuperar esse equipamento e até dar uma sobrevida quando tiver de novo exposto a essa condição de cavitação? Perfeito, Bruno. O pessoal que trabalha com mecânica é um forte aliado ao pessoal lá da parte industrial que trabalha com mecânica preventiva, corretiva, por exemplo, porque é mais ou menos assim: se você recebe um equipamento que sofreu um desgaste por cavitação, por exemplo, é um indício de que pode haver algum problema na rede, né? Seja no sistema de controle de vazão, seja no dimensionamento da bomba que está sendo utilizada, até mesmo no direcionamento. Nós já tivemos casos onde o técnico percebeu um desgaste em um rotor, em uma bomba, e ele percebeu que aquele desgaste não era para estar acontecendo, e foi constatado que realmente era um subdimensionamento ali da bomba, né? Ou o sentido de giro está invertido, ou está entrando ar na tubulação, enfim, ou tem corpo sólido entrando. Quanto à recuperação, não tem problema. Pode ser corrosão, abrasão, cavitação, não tem problema, ou erosão, no caso de alvenaria, esse não é o problema. Você pode recuperar, sim, com a resina compatível, mas é interessante verificar o que está causando esse desgaste, se for em excesso, para que seja corrigido essa falha no processo aí. Perfeito. Jonas, eu vou agora partir para algumas perguntas antecipadas também, mas pessoal, de novo, não se preocupem, na verdade, já chegamos no nosso tempo, vamos só abusar um pouco do tempo para fazer algumas perguntas finais aqui, porque são perguntas bem ricas, mas nós também, novamente, responderemos aqui a todas as perguntas enviando por e-mail, disponibilizando a todos e respondendo especificamente a sua pergunta aqui também. Aliás, reforço que vocês escrevam aqui no chat, caso vocês acham que se inscreveram com um e-mail diferente que não é o principal utilizado, ou entraram nessa sala diretamente sem fazer nenhum cadastro. Escrevam aqui o e-mail de vocês, se vocês desejam receber aí essas perguntas respondidas, o webinar gravado, para garantir que todo mundo aí vai ter recebimento desse material, por gentileza, tá bom? Mas, Jonas, em paralelo, vamos lá, aproveitando aqui mais uma pergunta interessante. Eu tenho preferência de mistura por peso. Qual que é o cuidado que eu devo ter nesse caso? Em primeiro lugar, quando você trabalha com um produto muito sensível, digamos assim, você precisa, em primeiro lugar, ter um equipamento bom, uma balança de precisão, que esteja devidamente ajustada, né, calibrada, para não ter problema, e você pode trabalhar com peso, desde que você observe sempre as proporções, né? Se for, em alguns casos, por exemplo, tem produtos que a densidade dos componentes é igual, então você pode trabalhar ali misturando em peso da mesma forma que você trabalha por volume, mas sempre atente-se às instruções de uso do rótulo e do boletim técnico. Perfeito, Jonas. Outra questão que surge aqui, só fazer entendimento da questão. Essa aqui é interessante. É até uma pegadinha complicada mesmo, aí que a gente pode se precaver. Posso aumentar o agente de cura, a parte B, para endurecer mais rápido a minha mistura de resina e endurecedor? Tá, Bruno, essa pergunta é interessante porque mesmo alguns parceiros nossos que trabalham constantemente com aplicação de revestimento, é muito comum, de tempos em tempos, eles trocarem a equipe e algumas vezes algum operador inexperiente acaba misturando de forma equivocada e no final sobra um dos potinhos com a massa ou com o endurecedor e ele entra em contato querendo comprar um dos componentes. Se isso acontecer, é porque realmente houve mistura de forma desproporcional. Não é indicado que se faça isso. Não é indicado que você aumente a quantidade do catalisador para acelerar o processo de cura.
Na verdade, siga sempre as instruções de uso do fabricante na proporção de mistura. Se você precisar de algum agente acelerador, verifica com o fabricante. Se ele recomenda algum procedimento, por exemplo, o aquecimento em estufa, algum procedimento que seja compatível e necessário possível, digamos assim. Mas não faça isso por conta própria, não misture a mais, porque o resultado pode ser um resultado insatisfatório. Perfeito. Jonas, tem uma outra pergunta interessante aqui. A pessoa cita que algumas aplicações são fáceis de entender ali a indicação de resina, mas algumas, até mesmo da que nós citamos ali, são mais complexas, né? E aí vem a questão, ele pergunta se a gente oferece uma consultoria gratuita, se a gente tem uma outra forma de tentar ajudá-los nessa identificação de solução para cada problema. Sim, olha, nós temos uma equipe técnica muito bem capacitada, muito bem treinada, que hoje cobre boa parte do Brasil. Na verdade, a grande maioria, né, do território nacional é coberta por essa equipe técnica. Nós damos instruções tanto de preparação de superfície, de mistura, de acabamento, aplicação como um todo. Nós temos também uma equipe técnica muito qualificada na fábrica, que de vez em quando nós abrimos inscrições para algumas turmas virem para ter a fábrica fazer esse treinamento de manipulação, como que mistura, como que aplica o produto. Então, na pior das hipóteses, se o cliente estiver numa região muito remota, muito distante, nós vamos dar um apoio à distância, mandando casos de aplicações, ilustrações, vídeos, imagens, enfim, e nós vamos conseguir atendê-lo sem problema mesmo à distância. Perfeito, Jonas. Pessoal, bom, estamos estourando aqui o nosso tempo, então, valorizando aqui o tempo de vocês também, aqui do dedicado dentro do combinado, vamos encerrar, infelizmente, a parte de perguntas, mas não se preocupem novamente, conforme já foi dito, se você se inscreveu para estar nessa sala aqui, nós temos o seu e-mail para disponibilizar, primeiro, o webinar gravado, segundo, toda a listagem de perguntas enviadas aqui ao vivo com as respostas feitas pelos nossos especialistas e também as perguntas antecipadas que você deve ter encaminhado no momento da sua inscrição, também direcionada a você de forma personalizada e também estará disponível a todos aí caso seja de uso compartilhado, ok? Só queria deixar um recado final para vocês. Este é um webinar específico sobre plastio. Vocês devem ter percebido que, por meio desse primeiro webinar, nós poderíamos fazer outras variações possíveis, né? E muitas dúvidas que chegaram aqui já, na verdade, já nos trouxeram ainda mais ideias para os próximos webinars. Então, a gente já deixa aqui um alerta, um convite antecipado para que vocês mantenham contato conosco caso tenham interesse de receber o convite para os próximos treinamentos. Inclusive, nós temos percebido uma interação muito grande por WhatsApp e eu acho que o alerta também para ajudá-los aí em tanta demanda, trabalho, né, que tem que ser conciliado, o alerta via WhatsApp parece muito interessante para todos. Para a gente aqui é muito fácil a comunicação, a gente tem esse canal e para vocês deve ser muito prático também essa praticidade para receberem alertas sobre os próximos webinars. Então, o que eu queria pedir para vocês? Não deixem de cadastrar esse número de telefone de WhatsApp, que é específico para a gente mandar informações e conteúdos, webinars, treinamentos, para vocês receberem todas essas informações. O propósito desse canal é somente para isso, então deixem esse telefone anotado em seus celulares, porque tendo essa anotação, nós fazemos um disparo para uma lista de transmissão de todo mundo que informou aqui o seu telefone para contato e vocês vão receber as instruções para os próximos treinamentos. Se vocês não anotarem esse telefone, infelizmente, quando eu disparo essa lista de transmissão, a nossa informação não chega para vocês. Então, por favor, coloque aí como WhatsApp da Kimatic, Tapmatic, Marketing Kimatic, deixem salvo aí em seus celulares este contato, tá bom? E vocês estão mais do que convidados aí para o próximo webinar, que em breve informaremos data. Bom, rapidamente também é válido deixar um alerta aqui, ainda mais considerando, infelizmente, esse momento que estamos vivendo, né, com pandemia, um alerta de como nós estamos trabalhando, né? A Kimatic, ela está tomando todos os cuidados, respeitando ali nossos funcionários, nossos fornecedores, nossos clientes, distribuidores, para preservar a vida de todos, né, a saúde de todos, mas estamos seguindo, atendendo normalmente com todas as precauções e por esse respeito aí à política de cada um, o desejo de cada um de como deve ser feito o contato, reforçamos o nosso atendimento técnico online. Então,
Seja uma dúvida comercial ou uma dúvida técnica, vocês podem usar todos esses canais de atendimento: telefone, WhatsApp, e-mail, chat online e até mesmo redes sociais. Redes sociais também tem consultor técnico lá, a gente tem um redirecionamento rápido para te responder com a sua dúvida específica. Então, não deixe de manter contato conosco, pessoal. Eu, Bruno Lima, aqui já me antecipo aqui com agradecimento pelo tempo de vocês. Esperamos que geramos aqui um bom conteúdo, uma boa entrega de material para vocês. E passo a palavra ao Jonas também aí para uma palavra final e uma despedida. Jonas, por gentileza, obrigado, viu, Jonas, pela participação. Obrigado, Bruno, pela oportunidade. Pessoal, muito obrigado a todos pela participação também, pela interação. Quem tiver alguma dúvida, como o Bruno já falou, por favor, envie para nós. Aí a gente vai poder dar todo o suporte que vocês precisarem. E boa tarde a todos.